Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de jQuery Mobile e na aula de hoje nós entenderemos um pouco sobre as tabelas responsivas, né? Só que antes da gente começar a aula, vamos dar alguns recados para vocês, né? É que vocês já podem estar notando um áudio diferenciado, um áudio melhor nas nossas gravações. É que a partir dessa aula em diante, né, todos os nossos vídeos gravados daqui por diante estão sendo gravados com um microfone profissional, tá? Então nós resolvemos investir no áudio, que era um problema que nós tínhamos desde quando nós começamos o canal, porque o headset ele não dá a qualidade que a gente espera, né? Então agora nós passamos a barreira de 10 mil inscritos aí e conseguimos fazer esse investimento e trazer para vocês o melhor conteúdo e também da melhor forma. Então, falando um pouco das tabelas responsivas, elas foram introduzidas dentro do jQuery Mobile a partir da versão 1.3 do framework. Junto com a criação dela, vieram o atributo DataTable e as classes UI-Table, né? E outras classes destinadas à estilização de tabelas também, né? Algumas dessas classes são adicionadas automaticamente pelo framework quando definimos, né, o atributo DataTable, e outras podem ser adicionadas por nós, como por exemplo a UI-Responsive e a TableStroke. E na aula de hoje nós vamos estudar esses widgets criados aí pelo framework para se projetar tabelas responsivas, ok? O primeiro efeito que nós vamos ver na tabela se chama Table Reflow, né? Esse widget ele apresenta a tabela com um layout padrão, ou seja, com o uso de linhas e colunas, né, no formato tabular, em dispositivos de grande largura de viewport, tá? Agora, para os dispositivos com largura de viewport menor, a nossa tabela ela será alterada, né? A aparência dela, o layout dela será alterado para uma apresentação em duas colunas, né? Assim efetuando um Table Reflow. Só que para a gente saber o que significa, em qual ponto irá acontecer essa quebra, por padrão, o framework ele faz essa alteração quando a largura do viewport atinge ali por volta de 35 em, né? Ou seja, 560 pixels. Esse é um breakpoint que o framework estabeleceu. Mas é possível nós alterarmos esse breakpoint, como veremos mais adiante, tá? Então, para a gente poder ter um exemplo clássico aí de uma tabela, vamos criar uma, né? Então vamos primeiramente, dentro da nossa div com data role container, adicionar uma table, né? Dentro dessa table, vamos criar o cabeçalho da nossa tabela. Para se criar um cabeçalho dentro de uma tabela, eu uso a tag thead, né? Então vamos lá. Dentro desse cabeçalho nós precisamos de uma linha, então vamos adicionar um tr, ok? Para adicionar nossas linhas. E as nossas colunas. Vamos criar, a princípio, uma tabela de 3 colunas, tá? Então, vamos usar o th vezes 3, ok? E agora, vamos escrever no primeiro, matéria. No segundo, aluno. E no terceiro, nota, né? Criado o cabeçalho da nossa tabela, vamos criar o corpo dela, né? Então, para se criar o corpo, como nós criamos o cabeçalho com o thead, nós vamos usar um toBody, ok? Para criar o corpo da nossa tabela, tá? E dentro do corpo, vamos criar a nossa linha, a nossa primeira linha com o tr, tá? E dentro dela as colunas, né? São 3 colunas, nós vamos usar o td para poder criar essas colunas. Então, td vezes 3, ok? E vamos adicionar, por exemplo, uma matéria português, o aluno João e a nota dele vamos colocar 9.5, ok? Criei a primeira linha da minha tabela. Posso então agora estar criando outras linhas, né? Vamos copiar aqui o João, vamos colar mais umas 5 vezes, né? Vamos só alterar os nomes aqui, certo? Então, adicionei aqui algumas matérias, alguns nomes de alunos e algumas notas apenas para ilustrar, né? Lembrando que para criar, eu crio a linha com o tr e o td vai ser criado as minhas colunas, tá? Vamos salvar e criar essa tabela e ver como ela é renderizada se eu não
definir nenhum atributo, né? Se eu não der um data role nele com tipo table nem nada, né? Vamos executar nessa tabela. Perceba que apareceu aqui, né? Ó, matéria, certo? A coluna da matéria, aluno, a coluna do aluno, a nota, a coluna da nota. Independente do viewport que eu estiver aparecendo, ele vai aparecer igual, sem nenhuma formatação. Por quê? Porque nós não definimos nada para o framework, nós apenas inserimos uma tabela. Então ele vai executar como as tabelas são executadas em sua forma natural, tá? Agora, para o jQuery Mobile entender que nós queremos uma formatação de tabela para essa lista que nós criamos, dentro da nossa tag table, nós vamos ter que adicionar o atributo data role do tipo table, né? Então vamos adicionar o data role igual a table, né? Só de eu fazer isso, salvar e atualizar, perceba que já houve uma formatação dentro do meu conteúdo, né? Perceba o que aconteceu a princípio, né? O cabeçalho da minha seção ficou em uma coluna do lado esquerdo e o meu conteúdo em uma coluna do lado direito, né? E isso vai se repetindo, ó, automaticamente o framework já repetiu aqui o cabeçalho novamente e colocou o nome do aluno ali do lado, né? Então, só de eu adicionar o data role do tipo table, já vou ter uma alteração que pode estar me ajudando. Mas para nós formatarmos isso aqui da maneira correta, né? Nós podemos, lógico, criar a nossa própria folha de estilo e formatar e escolher aí cor, escolher border e tudo mais. Mas nós também podemos fazer o quê? Nós podemos usar de classes que já são padrão do jQuery Mobile, né? E uma dessas classes é a UI-responsive, que o que é a função dela? É trazer responsividade à minha tabela, né? Perceba que agora que eu inseri a classe UI-responsive em layout de duas colunas, né, como nós falamos, quando o viewport estiver em menos de 560 pixels, ele vai ser executado assim. O título da minha tabela do lado esquerdo e o conteúdo do lado direito. Mas em viewports maiores, a minha tabela já é executada na forma natural, né? Tendo o meu título lá em cima e o meu conteúdo logo abaixo, né? Então aí nós já vimos uma forma de se criar uma tabela responsiva dentro do jQuery Mobile apenas utilizando uma classe, né? Perceba como é poderoso o jQuery Mobile, né? Como ele foi bem pensado, como ele foi bem planejado para o nosso uso, né? Só que ainda está bem confusa a minha tabela, né? Eu não sei quando está em duas colunas, onde acaba um conteúdo e começa o outro, e mesmo quando está aqui em tela cheia, eu não consigo entender direito aonde termina o conteúdo, aonde começa o outro, né? Para facilitar isso, nós temos duas classes que nós podemos adicionar. A primeira delas se chama table-stroke, né? Essa table stroke, o que ela vai fazer? Ela vai criar os divisores da minha tabela, né? Então ela vai separar todas as minhas linhas com um pequeno traço logo abaixo, né? Só que mesmo assim a table stroke ela ainda se mantém confusa a minha tabela. Eu precisava de uma coisa que me marcasse, por exemplo, esse conteúdo marcado de uma forma, esse segundo conteúdo de outra, esse aqui igual ao primeiro, esse aqui igual ao segundo e assim por diante. Para facilitar, quando eu bater o olho eu conseguia entender. Então para isso foi criado também uma classe que se chama table-strip, ok? Com essa table strip, a hora que eu salvar e atualizar, perceba que meus blocos de conteúdo são todos marcados diferentemente, né? Perceba o primeiro aqui, olha, matéria aluno nota, o segundo matéria aluno nota, né? Olha só que bacana. Com apenas 3 classes e um data role table, nós conseguimos criar uma tabela perfeitamente, né? Em viewports maiores, perceba que essa marcação se mantém as nossas linhas, né? O nosso título da nossa tabela fica aqui em cima separado e cada linha da minha tabela é também usado o strip para facilitar quando eu enxergar, né? Agora eu posso bater o olho aqui e ver que o aluno Mário em informática ele tirou nota 10 sem nenhuma dificuldade, né? Perceba que se nós formos esticando aos poucos aqui a nossa tabela, a hora que ela chega ali, uma de 560 pixels, né, que é o padrão do framework, ela vai se alterar e mostrar a tabela em 3 colunas, né? Só que nós podemos alterar esse breakpoint, né?
Pode acontecer algumas situações em que esse ponto de quebra tenha que ser diferente, né? E para isso nós não podemos então definir a nossa classe UIResponsive, né? Nós temos que criar a nossa própria classe de responsividade. E eu vou mostrar para vocês como que nós podemos definir isso, né? Então vamos excluir a UIResponsive, né? Vou salvar e atualizar a minha aplicação. Perceba que agora, independente do tamanho da tela, ela vai aparecer com o título à direita e com o conteúdo à esquerda, né? E nós vamos criar logo aqui em cima da nossa body, vou criar a tag style, ok? E dentro dela vamos fazer algumas definições, né? Vamos criar, a princípio, um atributo de mídia, né? Um arroba mídia, ok? Então nós vamos definir agora, de uma forma bem específica, o tamanho que eu quero que ocorra esse ponto de quebra e mudança dentro da minha aplicação, né? Como o padrão era de 35 em, vamos adotar 50 em, né? Mais ou menos aí 800 pixels. Então a 800 pixels vai ser realizada essa mudança, ok? Então quando eu uso arroba mídia, eu tenho que abrir parênteses e vamos colocar aqui, né? Quando ele chegar no minimal width do valor de 50 em, né? Se você quiser saber mais detalhes desse recurso mídia, né, e aprender de uma forma bacana isso, nós temos o nosso curso de Web Designer Responsivo no canal Premium, que está show. Isso aqui é o básico do que você vai aprender lá, né? Aqui a gente está dando apenas uma introdução, usando um framework para facilitar a nossa vida. Lá você vai aprender a fazer na unha um site responsivo, né? Aqui no caso nós vamos fazer algumas definições para essa tabela então, né? Então nós vamos primeiramente criar uma classe, tá? E essa classe vai ser a que vai substituir ali embaixo, né, o meu UI-responsive, né? Vamos criar uma classe e chamar assim de meu breakpoint, ok? Então essa classe meu breakpoint, ela vai ter que ser padrão para todas as tags que possam ter aquela tabela, né? Ou seja, aonde tiver o meu breakpoint e um TD filho dele, ou aonde tiver a minha classe meu breakpoint e um TH como filho dele, ou um TBody com um TH ou com um TD como filho, ou um THead com um TH ou um TD filho dele, o que vai acontecer? A minha tabela vai ser executada no display table cell, né? Ou seja, no display de tabela normal, com colunas, linhas e células, né? E a margem entre elas será 0, né? O que eu estou dizendo aqui? Que quando o meu viewport for maior do que 50 ou seja, ele for maior que 800 pixels, todos os TD, TH, TBody com TH, TBody com TD, ou seja, toda a linha e toda a coluna dentro da minha tabela, ou seja, dentro do conteúdo que está recebendo o meu breakpoint, né, que está recebendo a classe meu breakpoint, ele vai ser executado em tabela, né? Vamos ver como que vai ficar isso. Vamos pegar a nossa classe aqui, meu breakpoint, copiar e adicionar aqui nas classes da minha tabela, né? Então perceba, eu tenho a classe meu breakpoint, ok? E os filhos dela, ó, igual foi definido aqui em cima, não é verdade? Tem o TH, tem o TR, tem o TBody com TH e TR, tem o THead com TH e TR, tem todos, né? Vamos salvar e executar para vocês verem. Estou aqui com mais ou menos 500 pixels, executou igual era anteriormente. Só que se eu for alterando aos poucos, a hora que eu chegar ali em 800 pixels, ele já é executado em colunas, né? Só que perceba que dá um bug. Por quê? Ele executa ali para mim primeiro o título da minha matriz, coloca em 3 colunas, mas olha, ele dá um bug aqui onde ele repete os rótulos da minha tabela, né? Para que não aconteça isso, o que nós temos que fazer? Mexer mais um pouco nessa tabela. Mexer mais um pouco com o CSS, né? Com a personalização do meu CSS. Pegando ali a minha classe, meu breakpoint, né? E definindo o que agora? Definindo que o meu TD,
que possuir a classe UI-table cell label, né? Essa classe você não vê porque ela é introduzida automaticamente pelo framework, né? Com o uso ali do atributo data role, essa classe é atribuída automaticamente, né? Quando nós estamos falando de TD, nós também temos que adicionar o TH, né? Que é a coluna de título, né? A coluna de rótulo. Ok? Então nós vamos definir que quando um TD ou um TH que for filho da minha tabela, que possui a classe meu breakpoint, quando ele receber essa classe UI-table-cell-label, o que ele vai fazer? Ele não vai apresentar ela. Então nós temos que adicionar um display none, né? Adicionando esse display none, ao eu salvar e atualizar, perceba que ele não coloca mais aquele rótulo, né? Nós ocultamos aquele rótulo. Por que que isso funcionou? Porque nós definimos a nossa CSS aqui direto no HTML. Se eu criar uma folha de estilo própria minha, para mim poder fazer as minhas alterações dentro do jQuery Mobile, você tem que pôr na cabeça e lembrar as regras de precedência da CSS. Né? Então, se eu definir aqui a CSS do jQuery Mobile em cima, eu tenho que definir a minha CSS personalizada logo abaixo. Porque se eu definir ela em cima, não vai acontecer nada, não vai funcionar a minha CSS personalizada, né? Então perceba como é simples nós alterarmos aí a criação de uma tabela responsiva dentro do jQuery Mobile, né? Com apenas algumas alterações, nós conseguimos aí mudar o tamanho do ponto de quebra e mudança da minha tabela, ok? Outra coisa bem interessante do uso de tabelas dentro do jQuery Mobile é quando nós podemos usar as colunas com o efeito toggle, né? Esse widget ele vai apresentar a tabela com o layout padrão das tabelas, né? Ou seja, com o uso de linhas e colunas no formato tabular. Só que a adaptação do layout se faz escondendo algumas colunas e fornecendo um botão que abre um menu pop-up para que o usuário selecione as colunas em que ele quer revelar ou esconder, né? O efeito assim chamado de column toggle, ok? Um exemplo bem prático disso. Suponha que nós temos uma tabela com um total de 4 colunas de dados, né? Projetada aí para ser apresentada em uma largura de viewport de 1000 pixels. Em larguras de 800 pixels, seria ideal que a apresentação delas fosse em 3 colunas, em 680 pixels com 2 colunas e abaixo de 480 seria aí apresentado em uma coluna, né? Esse widget vai fazer esse efeito automaticamente para mim, né? Então vamos fazer assim, vamos criar mais colunas na nossa tabela, né? Então eu tenho aqui matéria, aluno, nota, vamos adicionar aqui mais algumas informações, como por exemplo, ano e mês, né? Vamos adicionar ano e mês. Ok? E vamos adicionar essas informações logo abaixo aqui também, tá? Eu vou colocar repetido para a gente não perder muito tempo, né? Mas o de vocês podem estar alterando eles aí e deixando de uma maneira que fique bem bacana, né? Aí, criada a minha tabela, eu salvo, atualizo ela, vou retirar o meu breakpoint e voltar ao meu UI-responsive, ou seja, eu vou usar a responsividade nativa, né, o tamanho de responsividade nativa do framework. Ok, tenho a minha tabela aqui, se eu reduzir o viewport, aparece ali ok, né? Só que agora nós vamos mudar a apresentação dessa tabela, né? Então, para isso, além do data role do tipo table que eu tenho que adicionar aqui na minha tabela, eu tenho que adicionar um outro atributo data, que é um data-mod, né? Esse data-mod ele vai definir o modo em que a minha tabela vai ser executada. No caso, eu quero que ela seja executada com column toggle. Então, eu vou colocar assim, ó, column toggle, ok? Se eu fizer isso só e salvar e atualizar a minha tabela, perceba que aparece aqui, ó, matéria, aluno, nota, ano, mês e columns aqui para eu poder selecionar as colunas que eu quiser, né? Mas não fica nenhuma função aqui nesse botão, né? Se eu aumentar ou diminuir, ele vai manter ali o mesmo tanto de colunas, né? Ele apenas muda a apresentação, ok? Para que isso funcione corretamente, o que nós temos que adicionar à nossa tabela? Além de eu adicionar o atributo data role table
e o atributo DataMod:Toggle, eu tenho que adicionar obrigatoriamente um ID para minha tabela, né? Pode ser de livre escolha, você pode colocar qualquer nome nesse ID. No nosso caso, vamos colocar assim, ó, minha tabela. Só que perceba que mesmo eu adicionando o ID, o data role do tipo table, o DataMod:Toggle, ainda não está funcionando o meu botão, né? E nem existe um nome para o meu botão. Meu botão está escrito apenas columns ali. Eu quero personalizar esse botão. Para personalizar ele, é simples. Nós apenas adicionamos um atributo que se chama data-columns-btn-text, tá? E dentro desse atributo eu coloco o nome da minha coluna. Por exemplo, vamos colocar assim, ó, mais colunas, ok? Se eu só fizer isso, salvar e atualizar, perceba que ficou aqui o meu botão mais colunas, ok? Caso eu queira alterar o tema desse botão, eu também posso. Lembra que nós vamos trabalhar com os temas mais à frente, mas eu posso apenas colocar assim, ó, um data-column-btn-theme, né? Com isso eu posso escolher a paleta de tema, que no caso aqui eu vou escolher a B, ok? Salvei e atualizei. Perceba como o meu botão foi executado em outro tema, né? Quando nós tivermos a paleta nossa completa de tema, vocês podem estar escolhendo qualquer letra aqui, né? Que vai ser executado da maneira que vocês quiserem, ok? Só que mesmo assim o meu botão ainda não está funcionando, né? O que eu tenho que fazer para ele funcionar? Eu tenho que definir as prioridades da minha tabela, usando um atributo dentro do meu cabeçalho, né? Que se chama DataPriority. Dentro desse atributo, eu tenho que definir um valor numérico, né, para cada rótulo aí do meu cabeçalho, ok? O framework, por padrão, ele já adotou 6 breakpoints, né, definidos pelos valores de 1 a 6 para esse atributo, conforme nós vamos ver agora. Quando eu uso o DataPriority com o valor 1, ele vai mostrar aquela coluna em larguras acima de 20 em, ou seja, acima de 320 pixels, né? Em todos os viewports que forem acima de 320 pixels, né? Ou seja, em praticamente todos os viewports, essa coluna vai aparecer. Qual coluna vocês acham que deve ter essa prioridade, né? Em aparecer em todos os viewports? Creio que seja a coluna com o nome do aluno. Então, nós vamos definir o data priority dela com o valor 1, ok? Seguindo, nós temos o valor 2 do data priority, né? Que ele vai ser mostrado ali em larguras acima de 30 em, ou seja, acima de 480 pixels. Vamos definir como a segunda prioridade a matéria em que o aluno passou, ok? O nosso terceiro na ordem de prioridade, né, que vai receber o data priority com valor 3, ele vai ser mostrado em larguras de viewport acima de 640 pixels, ou seja, 40 em, né? Vamos definir então que a nota do aluno vai aparecer nessa situação, né? E em seguida, em quarto lugar, com o número 4, o ano, e com o número 5, né, de prioridade, o mês, ok? Podemos até inverter a ordem de importância, 5 para ano e 4 para mês, para poder ficar numa ordem de importância bem bacana e bem usual, né? No caso desse 4, ele vai ser mostrado em colunas aí acima de 800 pixels, né? Que nós vimos anteriormente os 50 em. O 5 de 60 em acima de 960 pixels. E ainda temos uma terceira prioridade, que é o 6, né? Que nós nem vamos usar aqui, que vai ser para mostrar acima de em larguras acima de 70 em, né? Ou seja, 1120 pixels, ok? Definidas nossas prioridades, vamos salvar a nossa tabela, vamos reduzir o nosso viewport até os 320 pixels, que é o mínimo que a gente consegue reduzir. Atualizei a minha aplicação. Perceba que apareceu apenas o aluno, que nós definimos como data priority com valor 1, né? Aqui nos mais colunas, perceba que quando eu clico, aparece um pop-up aqui, né, com o valor aluno marcado. Se eu quiser alterar para nota, olha só, aparece a minha nota aqui. Se eu quiser que apareça o ano, aparece o ano aqui. Se eu quiser que apareça o mês,
aparece, se eu quiser que apareça a matéria, ele vai aparecendo, né? Só que a prioridade nesse caso é o aluno, né? Se eu aumentar o meu viewport, perceba que automaticamente ele já vai jogando a matéria que recebeu o 2, a nota que recebeu o 3, o mês que recebeu o 4 e o ano que recebeu o 5, né? Se eu quiser também retirá-los da tela, eu posso retirar através desse botão mais colunas, né? Eu posso escolher aqui qual coluna que eu quero apresentar para o usuário, né? Olha que maneira bem bacana da gente poder estilizar as nossas tabelas, poder mostrar para o usuário, né? Por exemplo, ele está sendo executado ali no celular, está o nome do aluno, ele quer ver só o nome do aluno e a nota que ele tirou, aluno nota. Ou se ele quiser ver apenas a matéria e o ano, olha só, ele pode brincar à vontade aqui com as tabelas, utilizando aí do jQuery Mobile, tá? Bom, gente, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembre-se que se você quiser ter uma base boa de design responsivo, nós temos um curso no nosso canal Premium que está abordando esse tema, né? Esse curso está em curso ainda. E se você gostar do nosso vídeo, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá? Fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima!